nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Reunidos aqui no canal em mais uma semana de partilha e nesta semana num tempo bendito, bendito para a nossa alma, bendito para o nosso caminho espiritual, a Quaresma. Estamos vivendo a Quaresma desde a última quarta-feira, a quarta-feira de cinzas, onde nós cristãos tomamos a decisão de viver os próximos 40 dias, este ano um pouco mais do que 40, em uma atitude de oração, de reflexão, de penitência, de meditação para vivermos a Semana Santa. A Semana Santa é a maior festa da Igreja Católica, maior até do que o Natal. É de fato a grande festa, é a festa que norteia toda a nossa fé. Na Semana Santa, na sexta-feira da Paixão, meditaremos sobre a paixão, a morte e no domingo meditaremos sobre a ressurreição de Cristo. Essa é a festa que norteia toda a nossa fé e é a maior festa da Igreja Católica. Mas antes de viver essa festa, nós nos preparamos para ela nesses 40 dias, na Quaresma. Nos preparamos em meditação para vivê-la como ela merece ser vivida. A Quaresma é inspirada no tempo em que Jesus passou no deserto, os 40 dias que Jesus passou no deserto. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo 12, diz o seguinte: E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos 12 a 15. Logo após o batismo de Jesus, o Espírito Santo, diz São Marcos aqui nessa narração, o impele, ou seja, o impulsiona ao deserto. E ali no deserto, e a palavra deserto é um lugar, né, físico, mas é um lugar de características específicas. No deserto a gente fica sozinho. No deserto, de fato, não se tem muito o que comer ou beber, é deserto, é árido. É um lugar que incomoda, é um lugar onde não se tem conforto. É um lugar onde principalmente se vive uma solidão. Somente ali. Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto logo após o batismo e ali fica 40 dias. E nas narrativas desta passagem em Mateus e Lucas, nós vamos ver que a tentação do demônio aconteceu, que Satanás se apresentou diante de Jesus e ofereceu para ele reinos, ofereceu para ele o que comer, para ele que estava em jejum, né? E lá vai até narrar que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Então nós estamos falando, a Quaresma, ela é inspirada nesse lugar, neste momento, neste momento histórico da vida de Jesus. Se ele se retirou 40 dias para se preparar para a sua missão, para realizar aquilo para o qual ele foi destinado, aquilo para o qual ele decidiu vir ao mundo, em comunhão com Deus Pai e Deus Espírito, então nós também precisamos nos preparar para viver a festa da nossa fé. Nós precisamos nos colocar em atitude de quem quer viver com Cristo aquilo que ele viveu por amor a nós, quer se unir a Cristo naquele momento. E é preciso que a gente entenda, e aqui quero dizer para você, meu irmão, com grande ternura, que é preciso que a gente tome muito cuidado com as nossas atitudes nessa Quaresma, principalmente com as penitências as quais nós decidiremos fazer. Não é muito raro, a gente encontra pessoas que decidem fazer uma penitência por uma necessidade corporal. Então, a pessoa está um pouquinho acima do peso, ela resolve fazer um jejum de doce, porque o doce, se não consumido, vai ajudá-la a emagrecer. A pessoa está, às vezes, percebendo que o açúcar está fazendo mal, então, além do doce, ela faz uma abstinência, uma penitência de refrigerante, porque a mulher, principalmente, percebe que está tendo um pouco mais de celulite e decide não tomar refrigerante na Quaresma. Se decide uma penitência por uma necessidade do corpo e até, às vezes, me desculpa dizer, por uma vaidade.
E passa-se por quaresma, de quaresma em quaresma, vivendo penitências e não observa frutos na sua vida espiritual. Porque se decidiu por algo não por amor a Deus e não para a educação da tua alma e a santificação da tua alma, mas por uma necessidade do corpo ou por uma até mesmo, como já disse, por uma vaidade. Meu irmão, é desejo de Deus que nesse tempo quaresmal as nossas almas se convertam. É desejo de Deus que esse tempo de quaresma seja frutuoso para o nosso caminho espiritual e não frutuoso para as nossas necessidades temporais ou corporais, físicas ou movidos pela nossa vaidade. Não é raro nós escutarmos pessoas que vivem 40 dias de jejuns, mas não crescem em nada na vida espiritual porque escolheram penitências para a sua própria condição humana e não para a educação da tua alma. É preciso entender, e é até interessante, você que está me ouvindo deve conhecer alguém ou até mesmo já se viu nessa situação, onde você fica 40 dias sem comer o doce e no 41º ou, enfim, no final dessa quaresma, no domingo de ressurreição, come todos os chocolates da Páscoa, todos os doces possíveis e ainda diz: acabou a minha quaresma, eu estou liberado. E não vê frutos de santificação. Meu irmão, eu quero te convidar. Ainda estamos bem no início, começou na quarta-feira, estamos hoje no domingo. Você ainda pode fazer um bom exame de consciência. Você ainda pode analisar a tua vida espiritual e decidir-se por uma penitência que vá converter, que vai te ajudar no teu processo de conversão. E nem sempre ele vai ser a abstinência de doce. Às vezes, no teu processo de conversão, será necessário que você, nessa quaresma, pratique mais atos de caridade. Eu te convido, meu irmão, a escolher uma penitência que vai educar a tua alma, educar o teu corpo, melhor dizendo, e formar a tua alma, lapidar a tua alma para o céu. As penitências devem ser escolhidas e pode ser sim que aqui se escolha algo de comer ou beber. Estamos percebendo que temos tido uma tendência ao vício, por exemplo, de algo que comemos, e aqui pode ser o chocolate, pode ser o doce, pode ser o refrigerante. Estamos ficando viciados, dependentes, então sim, precisamos fazer penitência da abstinência deste alimento, porque o vício é de fato algo que nos aprisiona, tira de nós aquilo que nós devemos dar a Deus, que é o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Uma pessoa viciada em algo, esse algo se torna o Senhor da vida dela e não Deus. E é aí que está o pecado, o desvirtuar das coisas. Então, se você está caminhando para o vício, sim, deve-se fazer a abstinência nos 40 dias, mas fazer essa abstinência no sentido e no intuito de educar para você não mais voltar a cair nele. E uma vez que nós decidimos por uma penitência no sentido de alimento, nós precisamos entender que quando a quaresma acaba, não é para que eu vá à forra e consuma tudo que eu não consumi nos 40 dias, não, mas para que eu comece um processo de me educar para me libertar disso, desse vício ou dessa tendência ao vício. Então eu fiz de doce porque eu vejo que está uma desordem na minha compulsividade para comer o doce. Então quando acaba a minha quaresma, eu continuo educando o meu corpo porque eu preciso ter uma alma livre para Deus. Sabe, meu irmão, eu te convido a analisar a tua quaresma e fazer algo pela tua quaresma que seja frutuoso para a tua alma. E não que satisfaça as tuas vontades temporais ou as tuas vaidades, porque senão você vai passar de quaresma em quaresma sem ver frutos espirituais na tua vida. Quantas pessoas passam uma quaresma se abstendo de carne, se abstendo de refrigerante, mas são incapazes de rezar um terço por semana, são incapazes de olhar para um pobre com carinho e fazer uma caridade a ele por amor a Deus. Meu irmão, a quaresma é um tempo em que nós nos recolhemos, impelidos pelo Espírito Santo, assim como Jesus, impelido pelo Espírito, foi ao deserto. Nós, movidos pelo Espírito Santo, entramos num deserto, num lugar de recolhimento, num lugar de oração, num lugar de meditação,
para termos a nossa alma preparada para nos unir a Cristo no seu sofrimento na Semana Santa e viver com Ele também a alegria da ressurreição. Eu espero em Deus que, pela intercessão da Santíssima Virgem de São José, a minha alma e a sua alma encontre nessa quaresma este lugar onde nós meditamos e preparamos a nossa alma para viver a Semana Santa, e não só para viver nessa terra a Semana Santa, mas para viver com Cristo na glória que Ele hoje vive. É tempo de conversão, diz uma música antiga da igreja. Eu estava cantando ela antes de me sentar aqui para gravar esse vídeo. É tempo de conversão. Este é o tempo da conversão, da nossa conversão. Mas ela só vai acontecer de verdade quando nós nos colocarmos, movidos pelo Espírito Santo, no lugar correto que a igreja propõe para nós. Um lugar de oração, de meditação e de penitências que eduquem o corpo e formem a alma para o céu. Que a tua quaresma seja frutuosa, que a minha quaresma seja frutuosa para a minha conversão e para o meu caminho rumo à eternidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Tenha uma santa quaresma. Que Nossa Senhora, junto com São José, interceda por nós junto a Jesus, para que nós percebamos frutos espirituais dessa quaresma como nunca vimos até hoje. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu te convido a compartilhá-lo para levarmos a outros o verdadeiro entendimento e a verdadeira consciência deste tempo que estamos vivendo. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.